Olá, atletas. Olá, amantes do esporte. Eu sou Fausto Egida, da Confraria das Corridas. Começando aí a nossa live. Hoje, dia 10/6/2020. A pandemia continua. Daqui a pouco vamos conversar com Gustavo Maia, do canal Fôlego. Tá aí, já apareceu um pessoal aqui, o Paulo Fernando Kraus. Paulo Fernando, grande abraço de paz. O Giba Moraes está aí. O Gustavo Maia também já está aí, daqui a pouco já chamo ele. Obrigado, Gustavo, por ter aceitado o convite do Fausto Egídio, da Confraria das Corridas. Lembrando a todos que tem muitas corridas virtuais sendo lançadas, até corridas aí tradicionais estão sendo lançadas como virtuais. Grande abraço, Ana. Saúde e paz, Ana Cátia. Maicon Assunção. Maicon Assunção, boas lives, hein, Maicon? Pô, duas lives, tua e do Coronel lá, muito boas, hein? Parabéns, parabéns. Aí, pessoal, ali tem ali tem um aviãozinho ali, ó, tem um aviãozinho de papel ali, aperta esse aviãozinho ali, ó, e convide seus amigos para conhecer a Confraria das Corridas. É isso aí, vamos chamar o Gustavo Maia. André Brighetti, amante da corrida, entraram. Opa, show! Amante da corrida. Aí, ó, amante da corrida. Eu sou o Fausto Egídio, da Confraria das Corridas. A gente tem amizade com os outros canais de corrida também. A gente prova aí que ninguém aqui tem concorrência um com o outro. Muito pelo contrário, um complementa o outro. Às vezes as linhas de trabalho são um pouco diferenciadas uma das outras. O Gustavo Maia já gosta mais de contar as histórias. O Gustavo Maia, o Cadu, o Fausto já gosta de fazer o barulho antes e pós-prova e aquela coisa toda. Xande da Silva, um grande abraço, Xande. Saúde e paz. Vamos lá, vamos chamar o Gustavo Maia. Gustavo Maia aí, vou procurar ele aqui. Tá aí, Gustavo. Aí, para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente gosta de falar sobre corridas. E aí, Gustavo, boa tarde. Fala, Fausto, tudo bem? Como é que você tá? Tudo tranquilo. E aí, em Jundiaí, continua a pandemia, a, continua aí o isolamento social, como é que está a situação aí de Jundiaí? Cara, aqui a gente tá vivendo, ainda a pandemia existe ainda, né? Ainda temos aí casos de contaminações e mortes, infelizmente, mas já existe uma flexibilização. Então a gente está tá podendo trabalhar novamente, alguma parte do comércio já está aberta novamente, então escritórios, agências de banco, de correio, de automóveis, essas coisas, elas voltaram. Mas shopping center ainda não, deve voltar agora. Mas é gradual, né? Lentamente aí as coisas vão voltando ao normal. Eu vi nas redes sociais que os teus treinos estão sendo feitos em esteira. Fez até a 81ª maratona, é isso? Foi isso, cara. Eu fiz a maratona na esteira, mas eu já voltei a correr na rua. Depois que eles liberaram aí, flexibilizaram e falaram que a gente podia voltar a trabalhar, né? Voltar a ocupar os espaços públicos, etc. Eu voltei a correr na rua. Estou usando máscara, estou fazendo aí o que indica o governo do estado, porque a lei estadual aqui em São Paulo saiu na rua, tem que sair de máscara, né? Então a gente tá respeitando a lei, né, na medida do possível e cumprindo com os treinamentos dessa maneira. Não é o ideal, mas é o que a gente pode fazer agora, né? Não tem muito o que fazer. Tá certo. Tu tava com os planos aí audaciosos, né? Fazer 16 ou 19 maratonas esse ano? Não, o plano esse ano eram 12 maratonas. Eu já tinha feito duas, né? Então faltavam 10. Mas na verdade aí foi tudo cancelado, né? Porque as provas que eu ia fazer, todas elas estão até agora, nenhuma aconteceu, né? Foram todas canceladas e eu acho que de repente só as que estão muito no final do ano, ou então que são provas menores, que eu acho que existe ainda a possibilidade de acontecer. As grandes maratonas está complicado ver acontecer, porque
a gente vê um cancelamento afetar o outro, né? Quando você vê um cancelamento de uma grande prova, você vê que a outra prova já fala assim, "Ih, se aquele ali cancelou, então acho que é melhor cancelar também." E aí toda aquela discussão em cima do protocolo para a realização das provas nesse processo de pandemia vai acabar sendo, né, pelo que a gente está vendo, vai acabar sendo postergado tudo para o ano que vem mesmo. Mas tô aqui na esperança, a esperança é a última que morre. Eu não tenho mais esperança de fazer as 10 maratonas, mas se eu conseguir fazer uma ou duas, já vou estar feliz já, porque isso vai significar que a gente está andando, né? Que o barco está andando. Eu esse ano vou fazer 50 anos. Eu pretendia fazer 50 corridas, já que o ano passado eu fiz 49. Também não vai dar. A não ser que eu faça, a não ser que eu comece a fazer essas virtuais, porque estão aparecendo as virtuais. Alguma maratona dessa aí também vira virtual, né? Pois é. Onde você mora, Fausto? Eu moro em Florianópolis. Ah, tá. Pois é, essa É, a era uma última que vez. eu tinha certeza que ia acontecer, porque Florianópolis, assim como todo o estado de Santa Catarina, acho que foi um dos menos afetados, né, por toda a pandemia. E eu tinha certeza absoluta que a maratona de Florianópolis ia acontecer. Mas infelizmente também já foi cancelado, né? Então, seguindo É, as expectativas aí. Tem uma maratona em Santa segundo. Catarina e uma prova de montanha, que essa está confirmada, que eu acho que deve acontecer em setembro. É aquela Ultra Mons. Ah, Essa tá. certo. Será que é da UT, será? Eu acho que sim, é uma prova longa, né? Tem 100 quilômetros, tem várias distâncias, mas eu acho que ela vai até 100 ou 120 quilômetros. E eu Não, sei que ela está confirmada porque o pessoal aqui que corre as montanhas pro Fôlego, o Kiko, Tony, André Vidal, eles vão participar. Eles estão indo para lá. tem uma da Baleia Franca que também está confirmada. Eu falei com o promotor da corrida essa semana passada e da Baleia Franca, que é na região de Garopaba e Bituba. São 3 cidades ali próximo a Garopaba. É Garopaba, Bituba e outra cidade, que agora eu esqueci o nome. Essa também está confirmada. Ah, não, É. o Michael está falando que não é da UT. Esta Monster não é da UT. Não é da Eu, UT. não, o Michael está falando que o Michael Assunção, que é um baita corredor também aí, gosta também de se aventurar nas montanhas, ele falou que não é. E essa aqui é a situação, então, Gustavo. Gustavo, quando que tu começou a correr? Cara, eu comecei a correr em 2009, faz 11 anos, para sair do sedentarismo, eu estava obeso, estava precisando dar uma mudada na vida. E comecei a correr no finalzinho de 2009. Foi quando eu tive vontade de começar a correr, corri 3 quilômetros, 5 quilômetros. E em 2010 eu fiz minha primeira maratona. Aí de lá para cá, parei mais não. Tá certo. E tu lembra qual foi a tua primeira corrida? A primeira corrida, cara, eu fiz foi uma prova que tem aqui, que tinha, né? Não tem mais. Que era a Nike 10. E a Nike 10? A Nike 10. A Nike tinha essa prova aqui, era enorme. Ela tinha mais de 20 mil atletas. E eu me inscrevi para a Nike 10. Eu nunca tinha feito uma prova de 10 quilômetros, nem de 5. Mas eu estava treinando, então já tinha corrido 6, 7 quilômetros. Falei, acho que dá para encarar. Aí eu fui com meu cunhado. Ele já estava correndo, ele já tinha feito até 15 quilômetros já. E ele falou, olha, vamos lá, essa prova vai ser legal. Eu achei que ia ter, sei lá, umas 1.000, 1.500 pessoas, né? Aí cheguei lá, parei o carro, que tinha 20 e poucas mil pessoas. Falei, Aí cara, em o que que eu Jundiaí? faço? Não, foi em São Paulo, na Aí USP. em São Paulo? É. Aí corri a prova, foi a minha primeira prova, que eu terminei com 1h15, cara. Acabei arrastado, assim, andando, dificuldade pra caramba, ainda tava gordo. Mas foi legal, foi o bichinho que picou. Falei assim, agora a próxima eu quero melhorar. Mas foi minha primeira prova, foi em 2010, eu acho, 2009 ou 2010, Nike 10. Nike 10, que bacana. E a criação do fôlego surgiu como e quando é que deu esse cleque para criar o fôlego? Bom, eu sou jornalista, né, Fausto? Então eu já escrevia, sempre escrevi, eu escrevia, eu trabalhava na grande imprensa, trabalhei na Isto É, trabalhei em emissora de TV, trabalhei em um monte de lugar. E aí quando eu comecei a correr, eu falei, pô, vou começar a escrever sobre corrida, aí eu comecei a escrever um blog sobre corrida, era a época dos blogs, né, de texto, etc. E aí eu tinha uns amigos na revista Contra Relógio e comecei a mandar matérias para eles. Toda vez que eu ia correr uma prova em algum lugar, eles me pediam para mandar uma matéria.
E comecei a Fazia review escrever, de prova. fazia review de prova, falava sobre a prova, como que tinha sido a experiência, etc. E aí, um dia, um cara que é dono de uma emissora aqui em Jundiaí, ele falou para mim assim, ó, você é jornalista, você já corre, por que você não faz um programa sobre corrida? E aí ele me monta um piloto e se der certo eu coloco no ar aqui na TV, na emissora. Aí eu montei o piloto, passei para ele, ele gostou. Ele que deu o nome de Fôlego, não foi invenção minha. Olha E só. então, aí a gente começou, o programa começou na televisão, né, antes da internet. Aí ele ficou na internet, na televisão, tipo uns 2, 3 meses, só veiculando na TV. E aí eu comecei a sacar que eu podia pegar esse conteúdo e colocar no YouTube, né? E aí eu comecei a colocar no YouTube também. E aí o programa cresceu muito no YouTube, porque a gente fala com o Brasil inteiro, né? Com o mundo inteiro, né? Na TV eu era muito restrito a essa região. Então, mas foi aí que nasceu. E aí quando entrou no YouTube, comecei a falar com gente do Brasil inteiro, eu me animei, porque é outra história, né? Você começa a interagir. Certo. E não existia canal de corrida, né? Quando o Fôlego nasceu, foi o primeiro canal de corrida do YouTube. Aí eu falei, eu colocava as coisas lá, a galera interagia, então, porque não tinha outro também, né? Aí logo veio o Corrida no Ar, do Sérgio Rocha. Aí daqui a pouco vieram outros canais também. E, pô, aí criou-se um cenário aí muito legal, né? Desse universo de corrida no YouTube, que é cada vez maior, graças a Deus. E tem aquela situação também que tu conta a história do lugar, conta a história da corrida. Isso também é muito bacana, né? E requer também muito estudo sobre isso, né? Cara, esse é um viés aí que eu encontrei nessa construção aí da identidade do canal, porque eu estudei história também. Então Ah, tá certo. eu curto a história de saber mais sobre o lugar, sabe? De relembrar fatos históricos. Eu acho que isso é uma maneira de você conectar o viewer com aquela prova, com o lugar que eu estou correndo, né? Deixar aquilo mais interessante para o cara. Olha, esse lugar não é só um lugar onde está tendo uma prova. Esse lugar aqui aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Os aspectos sociais, culturais de cada lugar. Eu acho isso muito importante. Eu comecei a fazer dessa maneira. E aí a coisa engrenou, aí virou a marca do canal, né? Virou a marca registrada. Acho que cada canal acaba criando uma marca, uma maneira, né, É, tem isso. de interagir com o viewer. E a maneira do Fôlego virou essa. E é muito legal, porque eu estou agora escrevendo o meu livro, né? Então eu tô no capítulo, o meu livro vão ser as primeiras 70 maratonas do Fôlego. E eu estou no capítulo 47. Antes de eu entrar aqui para falar com você, eu estava acabando de escrever o capítulo 47. E é muito legal ver como o programa foi também se modificando nesse tempo, né? Porque a gente vai absorvendo um pouco daqui, um pouco dali, e aí tem uma metamorfose aí também nessa Certo. produção de conteúdo, que é muito legal, né? Que é muito bacana. Tá, e sobre a questão dos reviews, é outra questão também muito interessante. Reviews de tênis, de relógio, de fones de ouvidos, e até de máscara, até teve um review agora de máscara. Esse review, você que cria, tem que ter essa preocupação também de estar criando aquela quantidade de texto, né? Na verdade, assim, quando eu comecei a fazer o Testamos, eu comecei a fazer porque eu queria comprar um tênis e eu tinha que entrar em sites ou então em canais de fora do Brasil para poder entender mais sobre o tênis, porque não tinha nada no Brasil. O que a gente tinha aqui era o guia do tênis que rolava dentro da Contrarrelógio, que era ali, saía uma vez a cada 6 meses, e aí eram Sim, 2, 3 páginas falando de cada tênis. E aí tinha na Runners, tinha em revista, né? Mas não tinha ninguém que pegasse um tênis e ficasse ali falando 10 minutos sobre o que ele tinha sentido, correndo com tênis, etc. Então, eu falei, vou fazer um review de tênis. E aí foi legal, os primeiros 3, 4 modelos eu comprei o tênis, fiz lá no meu escritório, e aí a coisa começou a engrenar, e é a porta de entrada do canal, é a maior que eu tenho, é o Testamos. A galera procura os tênis, me acha e acaba assistindo os outros conteúdos também. E aí, assim, eu comecei a gravar review de tênis em 2012, e desde então é um tênis por semana. Então eu já testei, faz a conta aí, são 50 semanas por ano, eu já testei uns 400 pares de tênis na vida. caramba.
E tem também outra coisa que eu acho um complicador para mim, Fausto Egídio, né? Que eu não sou, eu sou analfabeto digital e é a questão do relógio. O relógio, quando tu tá correndo com o relógio, tá usando um relógio nas provas, nos treinos, tu te acostuma com aquele relógio. E tu tem que fazer o review daqueles relógios, muda toda a configuração dos relógios, aquela coisa toda. Agora tu testou até um relógio que tem até não sei quantas músicas que, que, que armazena. É tudo muito complicado também isso, né? Não é muito, não, Fausto. Na verdade, é assim, quando você vai fazendo, porque essas tecnologias, a base, ela é sempre a mesma para todos os equipamentos, né? Aí quando chega um modelo novo, ele chega com duas, três diferenças em relação ao modelo anterior. Então, como Ah, tá você já fez certo. o modelo anterior, você meio que já está habituado, entendeu? Aquelas tecnologias. No começo eu penava mais, era mais difícil, mas depois, com o passar do tempo, você já sabe do que se trata e quais são as. Eu também tenho um briefing muito importante que eu falo direto com o pessoal do marketing das empresas, né? Então, o cara já me passa, ó, esse relógio aqui, a novidade dele é essa, que você já vai em cima disso, porque senão, até a gente ficar decifrando, etc. Mas um processo que eu faço, continuo fazendo, é assistir os reviews gringos também, ver os jornalistas de fora do Brasil, o que eles falam de cada relógio, de cada equipamento, porque é importante, né? Cada lugar tem uma abordagem diferente para cada equipamento também. Então, por exemplo, um tênis de trilha, ele reage muito bem para a gente aqui, mas de repente para o cara que corre trilhas na Islândia, na neve, é completamente diferente a sensação dele, né? Então, é importante você ouvir como que cada equipamento reage para cada pessoa, entendeu? E é um Tá trabalho que, certo. meu, enche um pouco o saco assistir tudo, mas é legal porque você vai entregar um review mais completo, né? Ocupa bastante tempo, porque também tem questão também de muitos vídeos que vocês fazem. E outra questão também, o Gustavo, como tu intitula o quê? Um digital influencer? É porque apareceu uma vez uma, um bate-papo entre você e uns três ou quatro influencers aí. Como que o Gustavo Maia gosta de ser intitulado? Cara, eu não tenho preconceito com esse termo, sabe? Tem muita gente que não gosta de ser chamada de digital influencer, mas eu me considero um criador de conteúdo. A Ah, criador gente, de conteúdo. criador de conteúdo, porque, meu, eu escrevo, eu produzo vídeos, né? Eu entrego conteúdo para as pessoas, review de produto, né? Falo sobre tudo que envolve os aspectos técnicos e sociais da corrida. E não só da corrida. Mas, assim, é óbvio que quando você chega num patamar de número de seguidores, de pessoas que te acompanham, etc., você vira um digital influencer. Isso é inevitável. Então, eu não me incomodo de ser um digital influencer da corrida, não. Eu tenho orgulho de ser. Isso quer dizer que o meu trabalho está sendo bem feito e que eu cheguei nesse. Que eu posso falar isso, que eu influencio pessoas. E é uma puta responsabilidade, né? Você ser um influenciador. Porque se você influenciar mal, você vai ter um monte de gente fazendo coisa errada, né? Então, Tá então certo. é importante, cara. Sei lá, eu não tenho preconceito com esse termo, não. Tem muita gente que tem, mas eu não tenho. Eu falo isso até todos os meus ao vivos aí, eu converso, que uma vez eu fui chamar um atleta que era cego de deficiente visual. Aí o cara me deu uma bronca porque, não, eu não sou deficiente visual, eu sou cego. Deficiente visual é quem enxerga pouco, tipo o Fausto Egídio que usa óculos para ler. E eu sempre, quando eu vou tratar com uma pessoa, tipo um cadeirante, tipo um cego, eu sempre conto essa história porque hoje em dia está tudo muito complicado. E nós, na condição de fazer conteúdos, a gente criar conteúdos, a gente é verdadeiro, a gente fala o que a gente sente e de vez em quando a gente recebe às vezes uma opinião contrária, claro que é normal e tem essa questão também que a gente tem que é legal a gente ficar sabendo quando a gente chega numa corrida e falar, porra, Fausto, eu comecei a correr por tua causa. Ô, Gustavo, comecei a correr por tua causa. Porra, me senti na vontade de perder peso por tua causa, como tem a tua situação, que tu estás inspirando um amigo que está perdendo peso,
e tu estás inspirando um amigo para o amigo fazer a primeira maratona. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana do nosso... Do nosso, não, não digo nem trabalho, porque eu falo que eu faço é um barulho, porque eu não vivo disso, eu sou servidor público, eu não vivo disso. E a gente tem que tomar muito cuidado. Agora estão pedindo para a gente se posicionar sobre a máscara e sobre o treino. Eu, particularmente, não consigo correr com máscara. O que eu estou fazendo? Estou usando lugares isolados e horários alternativos. E é o mesmo isso que você está fazendo, né? Sim. Eu, na verdade, isso é o lance de você, quando você fala para muita gente, é natural que existam essas divergências e que muitas vezes você pode ser mal entendido, mal interpretado, ou então você vai encontrar muita gente que não concorda com o que você está falando, então simplesmente quer só discordar por discordar, etc. Durante todo esse processo da pandemia, eu moro num lugar, Fausto, que é como se fosse uma chácara. Então, aqui na minha rua, se você ficar parado na minha porta, 1 hora não vai passar ninguém. Então, na frente da minha casa, dava muito bem para eu correr na rua todo o tempo da pandemia, porque eu não ia encontrar ninguém, sem máscara, sem nada. Mas aí você tem toda essa expectativa do que as pessoas esperam que você faça e que você fale. Então, eu optei em não correr na rua, e corri na esteira, fiz a maratona na esteira por conta disso. Porque eu acho que essa era a posição que eu esperaria de alguém na minha posição, entendeu? Então é complicado. A história da máscara é a mesma coisa. Eu, particularmente, eu não quero correr de máscara. Quando eu estou correndo aqui na frente, muitas vezes eu estou completamente isolado, não tem ninguém, não tem por que usar máscara. Mas eu acho que eu tenho que promover nas pessoas a vontade de usar a máscara, porque é uma lei estadual aqui pra gente. Então, se eu falar para todo mundo, olha, vai sem máscara, a galera vai sem máscara, entendeu? Sim. E aí é complicado, a gente fica sempre entre a cruz e a espada, mas esse é um momento da gente ter que, a gente tem que, tirar um pouco o lado pessoal, né, da reta e pensar no que vai ser melhor em termos de sociedade, né? Então eu tenho tentado pensar dessa maneira. Não é muito fácil e exige aí um comprometimento, mas eu acho que no final vai ser melhor. Tá certo. Aqui também, de vez em quando, alguém entra em contato comigo, se posicionando sobre uma determinadas coisas. Foi falado ali pelo Silvio Boia a respeito de uma corrida que foi a primeira corrida no Brasil durante a pandemia. E eu acredito, eu até vou pesquisar isso, eu acredito que a Confraria das Corridas fez a primeira corrida durante a pandemia, que foi o meu caso. Eu, Fausto Egídio, e mais o Pernas Solidárias e mais a BS Run, a gente fez uma corrida com horário marcado. O atleta ia lá, era um desafio para comprar cadeiras de rodas, comprar para o Pernas Solidárias de Santa Maria da Imperatriz, que é uma cidade aqui próxima a Florianópolis. Cara, tens que ver a quantidade de gente que me ligou. Teve gente que me ligou, cara, tu vai dar tiro no pé, vai dar tiro no pé, que não sei. Mas eu me resguardei de tudo. Eu falei com o dono da academia falou para mim, Fausto, aqui eu posso abrigar 20 pessoas por vez. Eu estou dentro da lei, da norma municipal, do município, porque a prova foi feita em Biguaçu. Aí chegou lá, a gente conseguiu adquirir 2 cadeiras, agora a gente conseguiu o padrinho para uma terceira cadeira, e é isso que acontece. A gente vem também o lado negativo a preocupação, melhor dizendo, das pessoas. Sim. E a gente tem que tomar esses cuidados, né? Por causa disso, a gente quer mostrar para a pessoa que a pessoa não precisa fazer aquilo. A gente está fazendo dentro das normas. E essa que é a situação, né, Gustavo? É. Essa prova que o Silvio falou, eu entrei lá para ver também, acho que foi no Mato Grosso. Essa prova Sim, foi mais ou menos semelhante ao que vocês fizeram aí, porque foi também com horário marcado, você comprava a inscrição e aí falava o horário que você ia correr, e eles subdividiam lá o espaço para que as pessoas não se encontrassem. Eu achei legal, a ideia é boa. Eu achei a melhor solução até agora para as corridas é essa. A melhor solução que eu vi até agora, porque a corrida virtual particularmente não me pega. Eu não entendo uma corrida virtual, acho melhor você fazer um treino do que fazer uma corrida virtual. Agora, nesse caso, porque é o mesmo trajeto para todos os atletas, e você pode participar com cronometragem, com todos os aspectos que uma corrida tem, eu achei muito legal.
Mas aí, cara, essa história de você se posicionar, nesse momento que a gente está vivendo, tudo é muito incerto, né? E as pessoas, cada uma está reagindo de uma maneira. Então é natural que as pessoas se coloquem, algumas se coloquem contra você, ou achem que o que você está fazendo talvez possa ser prejudicial para você mesmo, né? Enquanto membro da sua comunidade, etc. Eu acho que é normal. Eu tenho visto muita gente brigar. Eu posto alguma coisa no Instagram e aí daqui a pouco eu vou lá olhar, tem 200 comentários e gente brigando, sabe, nos comentários. As pessoas estão muito nervosas, sabe? As pessoas estão impacientes, ninguém aguenta mais isso, porque ninguém está satisfeito com essa situação, né? Então a gente tem que dar um desconto, entender e toca o barco. Tá certo. Dizem que é a quarta onda, né? Dizem que está para chegar a quarta onda. Quem bebia vai passar a beber mais, quem, quem fuma vai passar a fumar mais, e quem sabe que a gente que corre vai passar a correr mais, né? 2021 a gente passa a fazer mais provas, né? Cara, se for assim, nós temos um ano bem complicado ano que vem. Tá certo. Você vai ter que fazer, Aqui, na, você vai ter que fazer 51 provas. Se você já ia fazer isso. 51, você vai ter que fazer 60. Tá certo, tá certo. Então, o teu posicionamento sobre... falando disso, a gente vai até fazer agora um segundo desafio Confraria das Corridas para adquirir uma prótese da perna de um para-atleta que temos aqui na Grande Florianópolis. Até ele vai para Campinas aí durante essa semana ou a outra para trocar o pé da prótese dele que quebrou o pé é de fibra de carbono e mesmo assim ainda trincou. Aí, como tem garantia vitalícia, ele vai por aí, ele vai para Campinas para trocar. E agora nossa segunda ação, nosso segundo desafio vai ser em prol desse menino, desse Rodrigo para-atleta. Essa aqui é a situação. E sobre a corrida virtual, então, teu posicionamento já é esse. Teu posicionamento é que tu não vê grande vantagem sobre as corridas virtuais. Eu particularmente não entendo muito bem o sistema da corrida virtual, porque ela não te oferece nada mais do que um treino, né? Porque é um treino, você vai fazer no seu ambiente, no lugar onde você quiser. Nenhuma marca obtida em corrida virtual vai ser válida para nada, para nenhum tipo de qualificação ou para nenhum tipo de recorde, nada disso, né? Porque não tem como, a cronometragem não vai estar presente. Então você está ali se inscrevendo em troca de um kit para poder correr no lugar que você sempre vai correr. Eu entendo a corrida virtual porque ela é um viés para que se mantenha o negócio vivo dos organizadores de Sim. corrida. Eu entendo isso, mas eu particularmente não me agrada como corredor. Eu prefiro muito essa alternativa que vocês fizeram aí, que foi feito lá em Mato Grosso, que eu acho que aí sim é uma corrida, né? Com distanciamento, com pessoas fazendo o mesmo trajeto, com cronometragem, né? Porque para manter vivo o organizador, eu acho que ele também tem que se virar nos 30, né? Ele tem que fazer algo que seja interessante para o corredor também. E a corrida virtual, agora eu acho que ela até está virando, mas eu acho que, sei lá, em um mês ninguém mais vai aguentar fazer corrida virtual. E assim, essa semana me perguntaram muito isso. Você acha que correr a maratona de Boston agora vai ser virtual em setembro? Você acha que correr a Vai ser maratona de Boston virtual? vai ser virtual? Eu Vai não ter a sabia. maratona de Boston virtual. Você acha que é a mesma coisa que correr normal? Lógico que não. Você acha que correr a Conrads virtual é a mesma coisa que correr a Conrads na África do Sul? Óbvio que não. E nem vai valer. Né? Se você correr virtualmente, seu nome não vai estar lá no registro que você correu a Conrads, entendeu? Então é uma alternativa para um momento extremo, mas eu acho que a corrida virtual ela está com os dias contados. Eu vejo outras alternativas, como essa aí de corridas que durem o fim de semana inteiro e você possa ir lá correr num momento X que não encontre outras pessoas. Aí eu acho legal. Tá certo. Eu estava conversando hoje com um organizador de prova e teve uma quantidade X, uma quantidade grande de uma assessoria que vai vir para Florianópolis e viria para Florianópolis para essa determinada corrida. A assessoria, até uma novidade, a assessoria entrou em contato com a organizadora falando que quer participar da prova e eles querem pegar os kits. Olha só que troço interessante. Aí a promotora está tentando fazer uma adequação, de repente, eles estão pensando, porque como
tem ainda uns 4 ou 5 meses para essa prova, eles estão tentando uma adequação. Aí eu até falei para o promotor, olha, faz o seguinte, fica umas 2 ou 3 noites sem dormir, para ver se de repente faz uma adequação. Porque hoje pode vir uma coisa diferente aí, uma, uma situação diferente aí, deles conseguirem algo novo. Porque com essa globalização, com essa facilidade da internet, as pessoas não querem mais as mesmas coisas. Tipo, eu estava conversando com o Fly essa semana, o Fly do Vida de Corredor, e ele estava falando que não aguenta mais correr no aterro do Flamengo. E eu estava falando com esse promotor de corrida e, de repente, fazer algo diferente. Eu também estou pensando nisso. O terceiro desafio com das corridas, eu estou pensando em fazer algo diferente, porque o pessoal não aguenta mais as mesmas coisas. Porque é sempre as mesmas ideias, sempre as mesmas propostas que são vendidas, né, Gustavo? Sim. Eu acho que é um momento importante para a gente pensar em alternativas, né? Mudar esse formato, buscar novos lugares, né? Mas eu acho que também, por outro lado, viu, Fausto, a gente vai encarar um novo problema daqui para frente, que é o problema que é o que vem depois da pandemia, né? Que é muita gente sem emprego, muita gente sem grana para fazer inscrição, muita gente com medo de participar de eventos, né? Eu acho que a gente está... Eu fui muito enfático quando tudo isso começou em falar que eu acreditava muito que no segundo semestre a gente teria corridas, né? Só que eu não contava com essa postura da galera, assim, em geral. Porque a grande maioria das pessoas não quer. Eles não estão afim de participar de um evento com aglomeração, com outras pessoas, etc. O pessoal está com muito medo. O pessoal está com medo, o pessoal está sem grana, o pessoal... E aí, por conta disso, não faz inscrição, deixa para decidir mais para frente, e aí o organizador fica sem essa inscrição, e aí ele acaba cancelando a prova antes mesmo dela ser viável ou não. É isso que está acontecendo agora. Tem muita prova sendo cancelada, não porque a pandemia ainda vai estar lá em outubro ou novembro, né? Mas sim porque até agora tem muita pouca inscrição vendida. Então o cara vai falar assim, eu não vou me arriscar e fazer uma maratona para 150 pessoas, sendo que normalmente eu faço para 2.000, não vou me arriscar. Então é melhor eu cancelar a prova e jogar para o ano que vem. Os caras estão pensando assim. E isso que é o pior, né? Porque se você for pensar, isso é uma opinião minha, né? Pode ser que seus viewers aí também me critiquem por conta disso. Mas se você abre o comércio, se você abre shopping, se você abre transporte público, se você abre metrô, abre ônibus, você abre tudo, por que não tem corrida? Não faz sentido nenhum. Um ônibus lotado, ele contamina tanto ou mais do que uma corrida que é no ambiente aberto. O metrô às 6 da tarde em São Paulo funcionando, na Sé, contamina muito mais do que uma prova de corrida. Né? De você pegar uma prova para 1.000, 1.500 pessoas, que você pode fazer largadas a cada 100 pessoas. Só que, a questão já não é mais essa. A questão é, as pessoas estão com medo, as inscrições não foram vendidas, então as provas vão ser canceladas. É isso. Isso aí é triste. Tá Né? certo. Tem uma atleta aqui que falou que fez inscrição, foi a Roseli Teles, em dezembro, e foi cancelada. Eu tenho outra questão também, que eu lembrei agora, Gustavo, é a questão dos adiamentos. Se uma organizadora ela joga a corrida dela para o segundo semestre, existe também a questão também da remarcação de passagens, que a normativa, a normativa é somente uma remarcação. Tipo, se o atleta remarcar uma passagem para o segundo semestre e não acontecer essa corrida, ele vai perder aquele dinheiro. Ele não vai conseguir vir, tipo, se for para Florianópolis, ele não vai conseguir vir para Florianópolis. Tem essa questão também que as promotoras também elas podem acontecer de correr esse risco, né? Sim. Está acontecendo. Aconteceu comigo já. Porque quando a maratona de Chicago quando a maratona de Boston foi adiada de abril para setembro, eu ia para lá para trabalhar. Não ia correr, mas eu ia trabalhar. Então eu transferi minha passagem para setembro. E agora eu não posso mais transferir. Então, ou eu vou para Boston em setembro, passear com essa passagem, ou então eu perco a passagem. Não tem mais como remarcar.
Isso vai acontecer com muita gente. Então, muita gente está desistindo das provas por conta dessa série de empecilhos, né? Que não é simplesmente a história da pandemia, é o que vem depois da pandemia, né? O problema da passagem, os problemas com os hotéis, cancelamento de hotel, você sempre vai perder uma parcela do que você pagou. A história do organizador que tem medo de colocar a prova para rolar e chegar lá vai ter 10 pessoas para correr. Então tem uma série de problemas que leva a crer que realmente esse ano é um ano perdido, né? Vamos torcer para que não, mas eu acho difícil. Tá certo. Tem uma atleta que falou sobre a questão política, a questão que os hotéis pressionam, os shopping pressionam, e também tem a questão também agora dessa nova polêmica da OMS, né? De falar que o assintomático ele não transmite é raro a transmissão do assintomático. Tipo, quando você vai no mercado, o que eles fazem? Eles fazem só a testagem da sua temperatura. Eu não sei se todos os assintomáticos têm a temperatura alta, não sei como é que é a situação. Não, mas até hoje, eu parei. hoje a OMS já voltou atrás nessa, Fausto. Eles já Já voltou atrás? Já falaram que o assintomático pode sim transmitir e que transmite. Eles não sabem a quantidade de qual que é o grau de transmissão, mas eles já voltaram atrás e falaram que sim, que o assintomático sim transmite. Mas a gente está vivendo um processo em relação à doença, que assim, eu ando estudando muito a doença, cara, muito. Meus pais são médicos e assim, a gente conversa muito, eu converso muito com eles sobre a doença. Meu pai tá super nóia, não sai de casa desde março, né? Eles são um grupo de risco, já passaram dos 70 anos, os dois, meu pai e minha mãe. Mas ele é um cara que está estudando muito estudo. E existe uma progressão da doença natural que vai acontecer e que ela conversa com essa reabertura. A reabertura é necessária não só por conta de não falir com a economia. A reabertura é necessária porque é necessário que o povo se contamine também. É o que eles chamam de existe uma contaminação de linha. rebanho. Se a gente não fizer isso, né, a gente vai continuar preso em casa para sempre, porque como qualquer vírus, e esse é um vírus, né, como qualquer vírus, para a gente estar imune, tem duas maneiras. Ou é a vacina, que só daqui a 1 ano e meio, 2 anos, e o outro é a contaminação de rebanho. E, inevitavelmente, as duas coisas vão acontecer. A vacina uma hora vai ficar pronta e a contaminação de rebanho também vai acontecer. E é por isso que a reabertura ela tem que ser gradual, com o distanciamento, com o uso da máscara, etc. Isso tudo está tudo dentro da regra, né? A única coisa que eu não entendo em relação às corridas, né, é a história de você reabre tudo, né, e tudo pode ser aberto, mas parques públicos, por exemplo, não. Não faz sentido, né? Agora eles estão negociando em São Paulo a reabertura dos cinemas. Vai poder reabrir. Em vez de ter lá 400 lugares, eles vão vender 50 ingressos. Então você vai poder sentar lá dentro. Por que não fazer a mesma coisa com parques públicos? Você abre o parque e coloca uma catraca na porta, e a hora que chegar em 100 pessoas, para. Só entra o próximo a hora que sair um de dentro. Acho que a gente vai ter que viver o novo normal, né? E o novo normal passa por adequações. A gente vai ter que se adequar. Não só governadores, prefeitos e administração pública, mas a gente também, população. Saber se portar em ambientes aglomerados, saber se portar dentro da nossa comunidade. Então, eu acho que a gente não pode se excluir, né? A gente não pode pensar, a corrida é uma coisa muito pequena perto da doença. Não é. A corrida é parte da vida em sociedade e ela vai voltar como todas as coisas vão voltar, né? Então, que a gente saiba realizá-las da maneira correta, né? Porque elas vão voltar. A gente tem que voltar. As pessoas já estão correndo na rua. Se já estão correndo na rua, por que não pode correr dentro do parque? Então, não faz sentido, né? São coisas que não conversam, né? Então, isso aí eu fico um pouco assim, porque eu ainda não entendo essa postura. Mas eu acho que a gente está num momento muito inicial também dessa transição. Eu acho que no final do mês, começo de julho, as coisas vão estar mais claras aí para todo mundo. Como você falou, tem essa linha que o pessoal tem que se contaminar, provavelmente com leite sobrando, graças a Deus aqui em Florianópolis, tá bem tranquilo. Como a gente não tem tanto contato com doentes, a gente parece que a doença para a gente não existe. Essa que é a situação também. Outra coisa interessante é que as pessoas estão se ajudando. Aqui estão sendo criado também um desafio entre atletas profissionais, atletas que vivem disso, que também devem estar sentindo bastante, porque
tem aquele 1, 2% dos atletas das corridas que vivem para aquilo, que vivem daquilo, e eles estão fazendo essas campanhas. Tem uma promotora aqui, uma empresa de chipagem aqui e de inscrição e venda de fotos que vai fazer uma corrida virtual para levantar recursos para parte dos recursos para os fotógrafos. Isso também é bem legal que a gente está vendo nessa pandemia. O pessoal está tendo mais atenção também aos outros, né, Gustavo? Sim. É tudo um processo, né? E eu acho que nesse momento a gente olha para a dificuldade, né? A gente acaba olhando para o lado humano, né? Que eu acho que é importante para caramba. Né? O lado humano tem que falar mais alto nesse momento, né? A gente tem que se ajudar, a gente tem que cooperar, a gente tem que focar no que realmente interessa, né? E eu acho muito legal. Eu participei de várias ações em prol de instituições que estão ajudando pessoas que não têm como investir em equipamento de EPI, de máscara, etc. Então, cestas básicas para comunidades carentes, que nesse momento o cara está sem conseguir trabalhar, às vezes o cara é ambulante, não pode montar barraca, não tem ganha-pão. Então, eu acho que isso é o momento da gente fazer isso mesmo, cara. É nesse momento que a gente mostra quem a gente é, né? Se a gente ficar escondido nessa hora, a gente não está dando a nossa contribuição social. Então, eu acho que é importante pra caramba isso. Tá certo. Então, o nosso desafio, a gente pede alimento não perecível. Isso também é bacana. Isso aí o pessoal tem que lembrar disso também. Agora você viu aquela situação também do protocolo, né? Que a- as organizadoras, várias organizadoras do Brasil se uniram e Sim. criaram um protocolo para as corridas, né? Então, aquilo ali, eles vão entrar em consideração, vão apresentar para os governantes. Eu acho o seguinte, eu acho que cada lugar tem a sua realidade. Deveriam também dividir essa situação, né, Gustavo? Eu acho, viu, Fausto, eu acho que esse protocolo, cara, no final ele não é adequável para todas as realidades, é o que você falou, cada lugar Não, tem uma situação. E eu acho que, pelo aquilo que eu te falei agora há pouco, que é a história da gente ter. Do problema hoje não ser mais a doença, e sim como as pessoas encaram a história de correr uma prova, e aí tá todo mundo com medo, tá todo mundo sem grana, etc. Eu acho que o protocolo ele vai acabar sendo meio que abdicado, sabe? Porque provas pequenas, elas vão continuar acontecendo. As provas pequenas, elas não precisam de todos aqueles itens do protocolo. Agora, provas grandes, elas vão acabar não acontecendo, mesmo com o protocolo, porque as pessoas elas vão começar, elas vão ter essa reação. Eu não vou correr porque eu tenho medo, vai ter muita gente, ou então porque o organizador vai cancelar porque não vai ter pouco inscrito, ele vai ter medo de botar uma prova com poucos atletas. Então, eu acho legal a iniciativa do protocolo, eu acho que ele deve funcionar num estágio mais avançado, que nem o que está rolando na Europa agora. Já tem provas rolando na Europa, provas para até 150, 200 pessoas estão rolando tranquilamente já. E tem um protocolo, ele olha não é tão só. cheio de regras quanto esse nosso, até porque eles já estão no outro estágio da doença já. Né? Eles já não tem mais o índice de contaminação como a gente ainda está aqui. Então, eu acho que para a gente, ele só vai ser útil quando ele for reduzido e não nesse primeiro momento, mais para frente, porque no final a gente vai acabar vendo um cenário diferente do que a gente previu, né, por conta do medo das pessoas e por conta da realidade econômica mesmo, né, de todo mundo. Tá todo mundo com medo de falar assim, pô, eu vou pegar minha grana, vou colocar numa inscrição de maratona agora, sem saber que ela vai acontecer, podendo perder minha passagem, podendo perder meu hotel, podendo perder essa grana, vai ser devolvida não sei quando, eu acho melhor que eu não participar. E o cara não se inscreve, e aí a prova não acontece, porque não tem inscrito. É. Então a gente está vivendo E a, essa prom- realidade. e a promotora ela tem um tempo hábil também para cancelar ou adiar a corrida, né? Porque o pessoal também tem que ter tempo hábil para remarcar as passagens. Exato, e é o que está acontecendo. Por exemplo, em Florianópolis, a prova foi cancelada faz umas 3 semanas, a prova é em 30 de agosto. Né? Florianópolis é a cidade que mais soube se defender da pandemia, né? Que tem menos casos e menos mortos. E eles cancelaram a prova. Qual que é a explicação? Só tem uma, né? Tinha muito pouco inscrito,
não vale a pena fazer uma prova numa situação dessa, com poucos inscritos, então vamos jogar para o ano que vem. E aí tá todo mundo pensando assim, não só a gente, corredor, mas também os organizadores, né? E aí é triste, porque eu acho que daria para ter provas no Brasil, teria como. Mas, infelizmente, é a realidade Assim, que eu, está nos assolando aí. eu penso muito também, o Gustavo, é na questão das provas trail. Como você falou, uma prova trail aqui na Grande Florianópolis. Vamos tomar como exemplo a Costa da Serra, que é uma prova lindíssima. É aqui em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. Era um tipo de prova que eu acho que o governo, de repente, poderia fazer um teste. Um teste, liberar, tipo, algumas provas trail que já estão no calendário, porque aqui em Santa Catarina tem a questão da Federação Catarinense de Atletismo. Cara, é uma prova certificada, é uma prova que tem uma prova que pediu todos os permits, é uma prova, e tem essa situação. Eu acho que de repente uma prova dessas daria para fazer um teste. Isso que eu penso, e a gente nota às vezes assim, uma falta de vontade do poder público, né? É tudo, né? Também do poder público, né? Mas assim, por exemplo, hoje eu anunciei o cancelamento do La Mission, que é era a minha prova-alvo do ano, uma prova de 80 quilômetros. Se você for pensar, tem 200 inscritos para uma prova dessa, uma prova que não passa disso, porque quem que corre 80 quilômetros na Serra Fina com 5 mil de altimetria? É pouca gente. Então, é uma prova que dava muito bem para acontecer, respeitando o distanciamento, com um protocolo de distanciamento tranquilo, dava para fazer a prova. Mas aí tem todos esses fatores, aí a prova acaba sendo cancelada. Hoje ela foi cancelada e acho que isso nem passou pelo poder público. Não chegou a ter uma interferência direta do poder público, mas em muitos casos certamente terá. Vai ter vários lugares que você vai ter condições de fazer e que o poder público vai falar, não, eu não quero que venha atletas de outros estados, porque não vai ter como controlar se esse cara está doente ou não. Então vai ter vários tipos de situação, né? E às vezes não é nem má vontade, cara, é o cara com medo mesmo, né? Medo sei lá, de gerar uma segunda leva e uma disseminação. Eu entendo, no final eu acabo entendendo, porque é tudo novo para todo mundo, né? Tá certo. Tem um atleta aqui que falou da Uphill. A Uphill aqui, eu nunca estudei essa prova porque a minha bolinha nunca caiu. Eu nunca fui sorteado para Uphill. Até eu faço duas inscrições, eu faço para distância intermediária e para distância maior, para ver se a minha bolinha cai, mas mesmo assim minha bolinha nunca tem caído. Aí, o que acontece? A Uphill está com aquela situação, ou compra, ou deixa a inscrição para a corrida, ou compra material do e-commerce deles, ou eles, ou eles vão devolver em 10 vezes, 10 ou 12 vezes, 12 vezes. E a lei é o seguinte, é 12 vezes após a pandemia. Tudo bem, eles estão dentro da lei, não vamos contestar isso. É uma lei, é uma medida provisória, um protocolo, uma determinação, um decreto, melhor dizendo, um decreto que foi instituído. Só que é o seguinte, tem gente que reclama, aquela coisa toda. Essa que é a situação da Uphill, né? E a Uphill parece que ainda botou num dia que tem um triatlon na Serra. Eu nem sabia que tem um triatlon na Serra e tem um triatlon na mesma localidade. Aí a questão é aquela complicação que na Serra todo mundo sabe que não é tão fácil de hospedagem. Sim. Eu Você acho que ficou o sabendo Uphill dessa situação? já, o Uphill errou feio, né? Errou feio, porque todos os organizadores, eles deixam disponível a devolução integral do valor da inscrição. Isso aí é o básico, né? Provas no Brasil, cara, você tem que devolver, ainda mais uma prova que é cara. É uma prova cara, né? Então, eu acho que eles erraram, eu acho que eles já erraram ano passado na organização, a prova foi um desastre no passado, e esse ano eles erraram nesse processo. E eu vou te falar mais uma coisa, é muito capaz que eles errem pela terceira vez, porque é muito capaz que essa prova não aconteça também. Se ela não acontecer, ela em dezembro, como é que eles vão fazer? Eles vão jogar tudo para o ano que vem? E é uma prova que tem limite de pessoas, porque você não pode ter mais do que 300, 250 ou 300 atletas na serra, porque a própria serra, o próprio governo ali da região ali de Bom Jardim, de Treviso, eles não permitem.
que você coloque tanta gente na serra. Então, é uma prova arriscadíssima de não acontecer. Né? Então, eu acho que eles erraram, e é um cara muito experiente, né? O Bernardo da X3M é um cara que eu respeito muito, muito experiente, com uma bagagem incrível de organização de prova no Brasil, mas eu acho que nessa ele errou. Porque não tem só a questão dos atletas. Tipo, quando eu vou nas provas, eu levo mulher e filho. E às vezes enteada. Aí vai 4 pessoas. Aí tem as pessoas que trabalham na prova. Aí tem todo esse complicador para conseguir hospedagem, ainda mais tendo uma prova tradicional lá na Serra, né? É uma pena, mas vamos ver se o pessoal consiga aí ter uma solução para isso, né, Gustavo? Tomara, cara. Eu acho que tudo melhoraria muito se a gente tivesse uma nova realidade aí, né? Que a reabertura é muito nova também, é muito recente. A gente está olhando tudo com os olhos de alguém que está vivendo a reabertura agora. Né? Daqui um mês, de repente, a gente já está aberto tudo há um mês, né? E a gente está conseguindo controlar, não está com leitos lotados, a gente vai rever a nossa postura também. A gente vai achar que é mais tranquilo participar de provas, vai querer se lançar em novos desafios. Acho tudo uma questão do tempo. O tempo vai resolver. Não adianta a gente querer trazer dezembro para cá agora, porque a gente não está pronto para dezembro ainda. E se tiver abertura também tem a questão, outro problema, que são as provas se chocando, né? Isso Tem aí atleta... vai ter. Isso vai ter e vai ter fora do Brasil também. O ano que vem nós vamos ter um monte de prova junta. Prova que não aconteceu esse ano, que vai jogada para o ano que vem e que vão acontecer. No segundo semestre, as provas que estão marcadas para acontecer, as semanas de setembro e outubro, tem prova maratona grande no mundo inteiro. Se elas acontecerem, vão todas estar encavaladas. Mas acho que não tinha muito o que fazer, né? Por conta dessas remarcações. Isso é outro fator que talvez também ajude a cancelar e jogar tudo para o ano que vem. Pode ser que isso aconteça. Aí aquela situação de eventos com bastante atletas inscritos, como o Fausto Egídio gosta, vão diminuir, porque o pessoal vai se dividir. Pois é. Tá certo. Gustavo, daqui a pouco o Instagram nos derruba aí. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É sempre muito bom conversar sobre corrida, ainda mais com quem está tanto tempo na área, né? Tanta experiência para nos passar. Obrigado mesmo, Gustavo. Saúde e paz. Manda um alô aí para os nossos amigos aí. Obrigado, Fausto. Obrigado você pelo convite. Parabéns aí pelo programa, cara. Obrigado por me dar a oportunidade aí de estar junto com seus viewers. Obrigado a todos que compareceram, que mandaram perguntas aí. Daqui a pouco o Fausto compartilha, eu vou lá e respondo tudo lá no IGTV para vocês. Tá bom? Tá certo. Obrigado pela oportunidade. Precisando, estamos aí, cara. Grande abraço, saúde e paz. Abraço. Um abraço. Tá aí, pessoal. Conversamos com Gustavo Maia, do canal Fôlego. Foi um papo muito bacana. Oi, Terezinha. Obrigado, Terezinha. Grande abraço para você. Saúde e paz. Eno Gamba. Obrigado, Eno. Rabina Adventure. Obrigado. Ana Cresci, Ana Cátia. Gostei de conhecer o Gustavo. Vou seguir. Canal Fôlego, Ana. É muito bom. É muito bom. Tem um monte de canal bom aí, Ana. Tem o Fôlego. Tem o Mania de Corrida. Tem o Corrida no Ar, tem o Vida de Corredor do Fly, tem o Cadu, do Corre Cadu, tem o programa Quilometragem com K, do Silvio Boia. Tem muita coisa boa para a gente assistir, a gente que gosta de corrida, a gente gosta de conversar sobre corrida, né, Ana? Tu que és uma abnegada do esporte, que gosta muito. Clebão Lima, grande abraço, Clebão Mina, 42K. Clebão Mina, 42K, deve ser o homem das maratonas aí. Ó. André Briguente, grande abraço, saúde e paz. Tá aí, pessoal. Lembrando a todos que a Confraria das Corridas tem site, e lá no site lá da Confraria das Corridas tem o calendário das corridas de Santa Catarina e do Brasil. Nós temos o Instagram, temos canal no Facebook e temos um canal no YouTube. Esse bate-papo foi para o canal no YouTube. Quem quiser pode assistir lá. E nós vamos deixar aqui também salvo aqui no IGTV aqui.
Oi, Ana, grande abraço, saúde e paz. Pessoal, obrigado por tudo. Saúde e paz para todos.